Meus caríssimos irmãos, estimadas irmãs, com grande alegria nos encontramos aqui pelo canal do Seja para as nossas palestras habituais da segunda-feira. Nosso assunto de hoje é desvios de rota. E nós queríamos pedir aos amigos que não são inscritos que nos dê o prazer da inscrição, que será muito útil para o fortalecimento do nosso trabalho. Também aqueles que já são inscritos que acionem o sininho para receber as novas notificações do canal e, se ao final acharem que o trabalho valeu a pena, nos deem o like, que será também de grande importância para a continuidade do nosso canal. O nosso assunto de hoje, portanto, é desvios de rotas. O arquiteto grego A.C. Doxiades contou uma experiência vivida por ele numa antiga edição da revista Seleções, me parece que no Pontos a Ponderar, e ele narrava uma experiência que ele viveu com um amigo marinheiro, marujo, que trabalhara a vida toda no mar, atravessando os mares em vários continentes do planeta. E esse antigo marujo se aposentou, comprou um barco e não queria ficar longe do mar. E depois de comprar esse barco, ele começou a programar as viagens ali em torno da sua residência, da sua cidade. Ele que se habituara toda semana, quase todos os meses, a navegar, e convidara o amigo Doxiades para um passeio em alto mar. Esse convite chegou inesperadamente e ele ficou encantado, porque ele sempre tinha em mente navegar um dia, né? Deve ter viajado de transatlânticos a navios de cruzeiro, certamente. Ele não diz isso, mas deve ter viajado. Era um arquiteto já famoso, muito conceituado. Então resolveu fazer essa experiência no mar. E foi para o mar com o velho marujo, num dia maravilhoso, céu de brigadeiro, o céu azul, tudo funcionando maravilhosamente bem. E eles, então, com o vento a favor, começaram a navegar. A uma certa altura, encantados com aquele deslumbramento do mar, aquela maravilha, aquele espetáculo, o marinheiro chamou e falou: olha, você vai ter uma experiência aqui. Vou te dar a oportunidade de você dirigir a embarcação. Pega aqui a cana do leme, que era aquele arco com as pontas torneadas, e ali ele dirigiria a embarcação como o marinheiro já vinha fazendo. Então, era só seguir as coordenadas, estava ali à frente dele, recebeu as instruções básicas para fazê-lo, e ele então tomou a cana do leme, ainda um pouco meio assim, mas encorajou-se, afinal o marinheiro estava ao lado dele, qualquer problema, a solução estava ali ao lado. E ele então começou a navegar, e a cana do leme serve para você manter o barco na direção correta, ou para a direita, ou para a esquerda, sempre assim. Então, ele, sem fazer movimentos bruscos, apenas mantendo a embarcação na rota certa, seguindo aquela rota, não haveria problema. Mas ele se empolgou com o vento a favor, o mar tranquilo, com aquele céu de brigadeiro, céu azul límpido, e aí então começou a se distrair um pouquinho na conversa. E o velho marujo veio com uma certa firmeza e falou para ele: olha, você tem que prestar atenção, porque você está se distraindo. E ele falou: não, mas está tudo bem, parece que está tudo a favor, não tem perigo nenhum à vista, o mar está tranquilo. Ele falou: pois é, mas aqui no mar é diferente. Aqui, quando está tudo tranquilo, é que a gente tem que manter a vigilância, a gente tem que guardar a atenção. Porque se o mar tivesse encapelado, estivéssemos aí numa tempestade, o mar estivesse revolto, certamente a gente teria mais cuidados, né? Mas, como está tudo calmo, não podemos descuidar. Temos que manter a vigilância, porque o desvio aqui de 1 grau que seja, ou poucos graus, vai levar a embarcação a destinos indesejados. Podemos acabar em quilômetros de distância, muitos quilômetros do nosso objetivo. Isso pode trazer problemas, pode criar
dificuldades. Então, mantém a rota certa. Mantendo a rota certa, chegamos ao nosso objetivo, retornamos ao nosso ponto de partida, de maneira que você precisa ficar atento. E ele então compreendeu ali como é que era aquela instrução da navegação. E ele diz que aquilo foi de grande valia para ele, porque acabou abrindo para ele uma percepção da vida diferente. E ele aprendeu ali com aquele marujo, aquele marinheiro, que a vida, para manter os nossos rumos, os nossos destinos, nós precisamos estar vigilantes, estar atentos, né? Manter a rota certa ao longo da vida, seja qualquer o destino que nós desejemos alcançar, os caminhos têm as suas regras, né? E ele então aprendeu essa lição maravilhosa e transmite isso em poucas palavras, não é um texto longo, mas eu me lembro de ter lido isso e também para mim teve uma grande importância, porque a gente sabe que aqui na Terra você pode sair de uma rua e ir para outra, sair de uma cidade e ir para outra, de um estado e ir para o outro, né? Porque tem estradas muito bem balizadas, muito bem sinalizadas, elas estão indicando, pare, avance, tem sinais que avisam quando você tem que dar preferência ao outro, tem sinais no solo da estrada, enfim, placas indicativas, manter a distância, tantos quilômetros por hora, não ultrapasse em tal ou qual condição e assim por diante. Então nós temos essa possibilidade de fazer isso aqui na Terra e ainda assim muitas vezes nós nos perdemos nos caminhos por aí. A falta de uma indicação adequada do caminho certo que se precisa fazer para chegar a um destino, às vezes nos leva a lugares indesejados e nós temos que fazer às vezes um longo caminho de volta quando percebemos que erramos a nossa trajetória. Interessante é que tanto no mar, as embarcações, os navios, os barcos, eles têm que seguir rotas, né? São as rotas marítimas, elas são perfeitas, saindo de um ponto de partida a milhares e milhares de quilômetros de distância para um destino nessa distância longeva, o indivíduo se guiando, a embarcação se guiando pelas rotas certas, pelos os nortes magnéticos, os mapas ali que indicam quais são as rotas marítimas a serem alcançadas, e hoje já com recursos de GPS e coisas que tais, né, você tem o destino garantido para atingir, salvo se no meio do caminho tiver tempestades e outras intercorrências que acabem comprometendo a viagem. Então, no mar, que não tem baliza, não tem, como dizia o velho marinheiro, né? Aqui não tem balizas visíveis, são as rotas marítimas, você precisa segui-las. E a gente aprende com as viagens de avião, já tivemos a oportunidade de fazer algumas, e sempre podemos ler isso. Os aviões também não têm balizas, não têm estradas sinalizadas, eles têm as chamadas estradas aéreas, como existem as invisíveis estradas marítimas, que são balizadas pelas coordenadas, né? E no ar, ali no céu, também nós não temos plaquetas dizendo, indicando sinais, né, para que nós cruzemos com outras aeronaves. Tudo é feito por rotas aéreas, as chamadas aerovias, né? As aerovias são as estradas invisíveis aos olhos humanos, mas são estradas que são sinalizadas magneticamente e nas quais, obedecendo latitudes, longitudes, né, altitudes e coisas do mesmo gênero, a embarcação, a aeronave sai de um destino, viaja milhares de quilômetros, 10, 12, 15 mil quilômetros e chega, sai do seu ponto de partida e chega ao seu destino íntegra, levando aí centenas de passageiros. Mas um desvio de graus nessas rotas podem trazer problemas graves, muito sérios. Quantas embarcações não se perderam no mar, desviando-se de rotas certas para cair em regiões perigosas, regiões que de difícil navegação, muitas sucumbiram, não foram poucas que naufragaram. Os naufrágios são contados já há séculos
e ainda hoje acontecem, com embarcações sofisticadas, modernas, mas ainda existem nesses acidentes. Nós nos lembramos aqui até reservei aqui para leitura, de algumas ocorrências interessantes, né? Um voo de um Airbus A330 da AirAsia, em 2015, decolou de Sydney, na Austrália, com rumo a Kuala Lumpur, na Malásia, 6.000 quilômetros de distância. Mas acabou chegando a Melbourne, ali na Austrália mesmo, mas a 6.300 quilômetros do seu destino original. E por que isso aconteceu? Porque, inadvertidamente, o capitão do A330 entrou nas coordenadas erradas para o voo e, ao invés de colocar na direção de Kuala Lumpur, na Malásia, o código específico, ele acabou colocando o da Cidade do Cabo, na África do Sul. E o avião saiu do seu rumo. Quando ele percebeu, já estava bastante distante, ele desejou voltar a Sydney, mas aí o mau tempo não deixou e ele teve que acabar pousando em Melbourne, na Austrália mesmo, mas a 850 quilômetros de Sydney, da onde ele tinha partido. Portanto, a 6.300 quilômetros do seu destino. Quando percebeu, já era tarde, já havia voado bastante fora da rota e acabou fugindo do seu destino. Anotei ainda outros episódios, né, alguns não tão gravosos, mas do ponto de vista da navegação aeronáutica, gravíssimos, né? Um jumbo da TWA, quando ainda existia, passou a 200 metros acima de um 727 da Panam, que também já não existe mais, em 10 de agosto de 87. No dia 8 de julho de 87, um Boeing da Delta pousou a 95 quilômetros da rota original. Também fugiu alguns graus do seu destino. Em 14 de abril de 88, um avião também da Delta pousou a 150 quilômetros do local previsto. A Delta não estava bem nessa época, né? Estava meio desorientada. Um jumbo, portanto, esses quase acidentes, né? Passando longe da sua rota, podia ter chocado com outras aeronaves, outras embarcações, e naturalmente, felizmente isso não aconteceu, mas ficou de sabor dos passageiros terem pousado a 85 km, a 95 km e a 150 km, respectivamente, do seu destino, né? Agora, já não tiveram a mesma sorte, né? Um Airbus do Irã, e foi abatido por um navio de guerra americano, provocando 279 mortes, e essas pessoas que morreram por erro de rota. Eles sobrevoaram uma zona militar, né? Igualmente, um jumbo da Korean Airlines, com 292 pessoas a bordo, foi abatido sobre as Ilhas Catalina, uma região militar soviética, e as 292 pessoas também pereceram. Ainda está na memória do Brasil o voo 254, né, que caiu na Amazônia com 154 passageiros, porque esse avião tinha um outro destino e ele foi mapeado com uma rota equivocada e acabou num lugar absolutamente diferente daquele que deveria voar, né? Tivemos também, não faz muito tempo, aquele voo da Gol que caiu na Amazônia depois de ter chocado com um Legacy americano, que vieram buscar no Brasil, de uma companhia americana, e passaram muito próximo um do outro, porque estavam fora das coordenadas, e ao invés de manter um a sua altitude, o outro a altitude, e manterem as distâncias laterais, eles acabaram na mesma frequência. E aí descobriu-se depois que o transponder estava desligado, coisa parecida, e não se perceberam. Quando deu-se por si, a asa do avião da Gol tinha sido tocada pela asa do Legacy e houve mais de uma centena de mortos, tragicamente, aqui no Brasil. Então, esses perigos de desvios de rota são muito grandes, eles são sérios e nós não podemos ignorá-los, né?
Então, se no mar acontece o risco de pequenos desvios levarem a grandes problemas, no ar, igualmente. Então, imaginemos aqui na Terra que nós também podemos cometer desvios de rota nas nossas próprias vidas, né? Quando nós nos desviamos daquilo que nós chamamos os caminhos certos, ou os caminhos bons, ou os caminhos retos, e acabamos nos desviando sem perceber para meandros ínvios, para lugares e situações que realmente não deveriam acontecer. Vemos, por exemplo, quantas juventudes perdidas no desvio para as drogas, né? Quando o jovem perde por um prazer de hoje, prazer de amanhã, ou coisa parecida, ou por uma curiosidade, ou coisa que o valha, o jovem perde a sua independência, perde a sua saúde, perde a sua dignidade, perde a sua vontade, porque passa a ser comandado por um vício perigoso, pernicioso, destrutivo. Mesmo que haja aí para muitos algum glamour nisso, se é que há, né? Há quem inclusive defenda a liberação dessas drogas, drogas severas, pesadas. A gente fica com pena das pessoas e das famílias, porque a gente acompanha com tristeza o sofrimento de pais, de irmãos, de famílias que tiveram jovens capturados pelas drogas, né? E de repente eles perdem a própria vida no jogo bruto dessa experiência infeliz. Vimos quantos artistas perderam vidas promissoras, carreiras invejáveis, né? Por conta disso, né? Por conta de terem enveredado por caminhos que jamais deveriam ter perscrutado, deveriam ter visitado. Nós vimos quantos homens poderosos que galgaram cargos importantes por eleição, por escolha, por seleção, por concurso, e se desviaram para os caminhos da corrupção. A história recente fala enormemente dos grandes e graves casos que ocorreram no país. Então, nós estamos vendo que, às vezes, pequenos desvios de temperamento, de caráter, de personalidade, de gênio, podem trazer sabores terríveis, sabores horríveis. Vacilações de um minuto desviam-nos dos caminhos por anos, por vida inteira, né? E depois nós temos que tomar o caminho de volta, inevitavelmente, para corrigir essa rota, achar novamente o caminho certo e alcançarmos os nossos desideratos. Muitas vezes, isso não ocorre nas horas das dificuldades. Às vezes ocorre exatamente nos momentos das facilidades, quando todo o vento está a favor, quando o céu de brigadeiro está azul para a nossa carreira, para a nossa caminhada, às vezes em vigilância e outras coisas que interferem na nossa trajetória, acabam por nos desviar do caminho certo. Foi por isso que Jesus se sinalizou para todos nós como o caminho verdadeiro, do qual nós jamais deveremos nos desviar. Ele falou, por exemplo, que o amor pelo dinheiro faz o homem desviar da sua rota, né? A falta de amor pode fazer o homem desviar da sua rota. Por isso ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É desse caminho que nós não devemos nos desviar jamais. É desse caminho que nós não devemos nos descuidar. E a trajetória da vida com Jesus é a trajetória do amor, independentemente da religião que nós tenhamos escolhido ou estejamos vivenciando. A trajetória com Jesus é a trajetória do amor. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faça por ele o que você gostaria que ele fizesse para ti. Não faça pelo teu próximo, já diziam os gregos antigos, aquilo que não gostaríeis que eles vos fizessem. Então, o nosso caminho pela vida está muito bem balizado por Jesus. Não julgueis para que não sejais julgado, né? Jesus fala que com a mesma métrica que nós medirmos, também nos medirão, com a mesma régua com que medirmos o próximo, também nos medirão. Os julgamentos que fizermos ao semelhante também incidirá sobre nós, né? Disse até que quem ferisse pela espada, por ela seria ferido.
recomenda vigilância a Pedro para que ele não cometesse qualquer ato de vindita, de vingança, né? Mesmo que as situações fossem constrangedoras e difíceis. Disse até que, se agredido numa face, o homem de bem, é claro, o homem amoroso, deveria oferecer a outra face, simbolizando, claro, não dizendo isso ao pé da letra, mas simbolizando que o perdão é a regra para qualquer agressão no planeta, porque encerra o processo da belicosidade. Porém, nada interdita o direito de defesa, mas nós estamos todos informados por Jesus que o caminho com ele é o caminho do amor, o caminho da solidariedade, o caminho da cooperação, o caminho da paciência, da tolerância. E ele ainda nos alertou que nós deveríamos vigiar, prestar atenção, estarmos atentos, vigilantes conosco mesmo, para não cairmos nas tentações, para não entrarmos nas tentações, para que as tentações não viessem a nos capturar, cooptar para experiências infelizes das quais nos arrependeremos ou nos arrependeríamos. Claro, vemos as lamentações, vemos as pessoas constatarem, às vezes tardiamente, as experiências infelizes e os desvios que cometeram nas suas respectivas rotas. Sair de um destino, sair de um ponto de partida e chegar a um destino, por mais longa seja a viagem, se nós nos mantivermos na rota certa, do caminho seguro que é Jesus, não vamos nos perder por aí. Estava me lembrando ainda da experiência na espaçonave Juno, né? Um caso recente. Ela saiu em 2011, agosto de 2011, não me falha a memória, rumo a Júpiter. Júpiter está a 800 milhões de quilômetros da Terra. Imaginemos que ela teve que fazer várias circunvoluções, várias órbitas, para chegar, depois de 3 anos de viagem por esse céu infinito, conduzida apenas pelas coordenadas cósmicas que recebeu na Terra nos seus equipamentos. E ela chegou 3 anos depois, voando a 220 mil quilômetros por hora. Poderia ser desviada por um cascalho sideral. Mas ela voou, chegou ao seu destino e hoje ainda orbita Júpiter, mandando informações para a Terra. A viagem é longa. Então a viagem de uma encarnação é longa, mas nós não precisamos nos perder por aí, desde que nós prestemos atenção nas nossas rotas. A rota segura para nós, as coordenadas verdadeiras para nós, aquela que nos levarão ao nosso destino, na longevidade da vida, ou ainda que seja na brevidade de uma encarnação com alguns decênios, algumas décadas, não importa. Nos guiando por Jesus, a rota segura da nossa viagem feliz, do berço ao túmulo e depois pela eternidade nas novas experiências que virão, a rota segura é Jesus. Não há risco de nos perdermos por aí, porque muitos se perderam, se arrependeram e vão ter que fazer os caminhos de volta. Nós que somos reencarnacionistas sabemos que a possibilidade de retornar à Terra existe para que nós completemos o caminho interrompido ou para que encontremos a rota segura abandonada numa experiência infeliz anterior. Para que isso não aconteça, Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A experiência daquele arquiteto que desejava navegar, com aquele marinheiro que não queria largar o mar, por mais difícil que fosse navegar por aquelas águas, ele queria estar sempre na rota certa que ele aprendera, porque as coordenadas não lhe eram estranhas, a cana do leme era sensível, mas o levaria aonde ele desejasse, mantivesse ele na rota certa, saindo daqui do país, indo a outro país, ou saindo da Terra e indo à Lua, ou indo mesmo que não tripulada a espaçonave, indo a qualquer distância do nosso sistema solar, elas chegam aos seus destinos, porque se mantêm na rota certa. É impossível não ter sucesso numa encarnação. É impossível não atingir o nosso objetivo reencarnatório, mantendo-nos seguros,
firmes na rota que Jesus indicou para nós, ao dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele dizia com a firmeza, né, incontestável: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então essa segurança de Jesus nos dá a segurança e a tranquilidade de sairmos do nosso berço na terra, viajarmos pela infância, a juventude, a madureza, a velhice, se Deus nos permitir, a velhice extrema, se centenários tivermos que sermos, e ao final de tudo podermos desembarcar no túmulo, deixando o nosso corpo e sentindo-nos espíritos libertos para continuarmos a nossa trajetória eterna e imortal, talvez voltando à Terra, para retomarmos os caminhos certos, se algum desvio possa ter ocorrido ou venha a ocorrer. Mas é bom não contar com essa possibilidade. Melhor é aproveitar essa oportunidade e, na nossa caminhada diária, iniciarmos com Jesus todos os nossos dias e encerrarmos com Jesus todas as nossas horas. Desejamos que os amigos tenham aproveitado o nosso tema da noite, desvios de rota, porque voltaremos a falar nos caminhos de volta numa próxima oportunidade. Que essa experiência de um arquiteto com um marinheiro experiente nos sirva para que nós arquitetemos a nossa caminhada na rota segura indicada por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos com Deus e até um outro dia, se Deus quiser. Muita paz.